Eu sou a Beatriz Fragoso. Eu sou a Marina. E eu sou a Letícia. Bem-vindos ao primeiro episódio do Podiologia, o podcast de sociologia mais antenado que você vai ver. Hoje falaremos sobre integralismo, um movimento político brasileiro extremamente conservador e de inspiração nazi-fascista, que lutava por um Estado apoiado nos mandamentos do catolicismo e tinha como adeptas as pessoas da extrema-direita. Apesar de ser um movimento extremamente autoritário, ele até hoje recebe novos apoiadores. Tudo se inicia no ano de 1930, quando o Brasil estava passando por uma grande onda de revoluções nacionalistas, todas movidas pela vontade de um Brasil unificado, onde a importância política e econômica de todos os estados seria respeitada, não apenas São Paulo e Minas Gerais. Segundo um artigo sobre a Revolução de 1930, escrito pela professora de História Juliana Bezerra ao site Toda Matéria, o Brasil de 1930 era um Brasil de políticas conduzidas pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas e que mantinham o país sob um regime econômico agroexportador. As elites paulista e mineira alternavam a presidência da República, elegendo candidatos que defendiam seus interesses. O Brasil foi assim até a crise de 1929, que enfraqueceu o agronegócio e, aliada à eleição de Júlio Prestes, dissolveu as oligarquias do café com leite, criando uma de café puro, o que fez com que um grupo de oligarquias dissidentes tentasse tomar o poder do Estado brasileiro à força, encabeçados pelo fazendeiro gaúcho Getúlio Vargas, que após o golpe e revolução permaneceu no mandato do governo até 1945. Voltando para a época de 30, mais ou menos em 32, temos, de um modo um pouco mais despercebido que a Revolução de 30, a criação de um partido focado nas ideias e práticas fascistas e nazistas desenvolvidas na Europa pós-Primeira Guerra, que buscava retomar o sentimento e a valorização nacionalista brasileira mediante a divisão da pátria causada pelas oligarquias que até então mandavam no Brasil. Esse partido, fundado por causa do Manifesto de Outubro, lançado pelo jornalista Plínio Salgado, principal líder do movimento integralista, ficou conhecido como Ação Integralista Brasileira, AIB. De acordo com o historiador Rony Citrinovich, as palavras que formam o nome do partido fornecem algumas pistas. A ação sugere mobilização, força e violência, agir e não pensar em nome da ideologia que salvaria a humanidade e implantaria um Estado forte e sem sociedade civil. Integralista vem de integral e remete à ideia de totalidade, que vai contra a democracia dos partidos, o sistema de representação, a diversidade e os conflitos inerentes à vida social e política. Brasileira se refere à defesa exacerbada do nacionalismo em oposição aos partidos estaduais, regionais e internacionalistas, como o Partido Comunista. Além disso, o principal lema positivista do movimento que deu a vida a esse partido era Deus, Pátria e Família, que, segundo a explicação dada pelo historiador Tales dos Santos Pinto, em um artigo sobre o integralismo escrito ao site Brasil Escola, a palavra Deus indica a influência religiosa cristã dos integralistas, estando a figura divina em primeiro lugar e ocupando o cimo da estrutura hierárquica social, como era entendido pelos integralistas, já que era Deus que dirigia o destino dos povos. A pátria em si era definida pelos integralistas como nosso lar. A pretensão era apresentar uma unidade da população brasileira dentro do território, principalmente como uma contraposição à divisão da sociedade em classes. Os integralistas pretendiam alcançar essa unidade através da constituição de um Estado integral, que harmonizaria os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. Por fim, temos a família como a menor unidade de organização social dentro da proposta integralista. A família seria o início e fim de tudo, a garantia da manutenção da tradição, veiculada através dessa forma de organização social. Tudo isso demonstra que, querendo contrariar o próprio presente oligárquico, os integralistas defendiam uma unificação da pátria baseada na fé, no nacionalismo e na família. Apesar de parecer um discurso bonito, nem tudo era mil flores, já que o movimento possuía um cunho extremamente fascista, buscando como aspiração política um governo autoritário e tradicional, que aceitava a violência como resposta. Acharam que encontrariam isso no governo Vargas, já que esse governo se aproximava inicialmente dos integralistas
por ser nacionalista e autoritária. No entanto, com o início do Estado Novo, Vargas decidiu reprimir os integralistas, tanto quanto os comunistas, acabando com os partidos políticos relacionados ao movimento. Com esse acontecimento, que foi um tipo de derrota para o integralismo, e, após tentarem um levante integralista em 1938 e serem presos, os participantes desse movimento não conseguiram mais reunir um número representativo de seguidores. Ainda assim, foi um movimento muito importante para a formação da nação, já que foram eles os responsáveis por despertar o espírito patriota da população. Outra característica interessante sobre os camisas verdes, que era o nome pelo qual eles ficaram conhecidos por usarem camisetas verdes nas manifestações, ou galinhas verdes, que era o nome que os opositores chamavam ele, e esses opositores eram favoráveis ao liberalismo econômico, apesar de não serem apoiadores do liberalismo em si, não eram grandes fãs da democracia e se opunham ao anarquismo e ao comunismo. Seus principais líderes, que além do Plínio Salgado, eram Gustavo Barroso e o Miguel Reale, e tinham como símbolo a letra sigma, que é uma letra grega, que segundo a historiadora Valquíria Valesco, do site da InfoEscola, simbolizava a máxima do movimento que buscava a integração da sociedade brasileira, a partir da integração da família com menor instituição da sociedade e tendo o Estado forte para a tomada do eixo, a sociedade se integraria e o Brasil se fortaleceria. Por fim, sobre o mito de fundação desse movimento, a gente pode concluir com toda certeza que é devido ao integralismo ser fascista. Inclusive, a saudação da mão que eles fazem era igualzinha à saudação nazista. Eles eram nacional-positivista, buscavam uma sociedade individualmente livre, mas unida como um todo, racional, civilizada, respeitosa, mesmo com aquele discurso extremamente antissemita, como governo doutrinador e com base em preconceitos cristãos, e que estranhamente não era racista, pregando que a miscigenação entre indígenas, africanos e colonizadores era a verdadeira formação do Brasil, inclusive utilizando a palavra Nauê, que em tupi-guarani significava "você é meu irmão", como seu grito de saudação, defendendo o nativismo a todo momento. Atualmente, ainda existem alguns partidos relacionados ao integralismo, como a Frente Integralista Brasileira, o FB, que se mantém ativa até hoje. E de acordo com a historiadora Valquíria Valesco, também citada anteriormente, ela dizia: a Frente Integralista Brasileira mantém os mesmos ideais sociais já levantados pela Ação Integralista Brasileira, exaltando a integração social e miscigenação das raças, ressaltando no manifesto lançado em 2009. O integralismo é contrário a toda e qualquer forma de preconceito étnico, considerando que o ser humano não deve ser julgado pela cor de sua pele ou por sua etnia, mas sim por seus valores morais, éticos e civílicos e pelo trabalho que exerce em benefício do bem comum. O partido não é tão popular, mas ainda assim mantém um movimento integralista ativo, possuindo um site e tentando há bastante tempo se desvincular da imagem fascista criada pelo próprio integralismo. Tendo noção da importância desse movimento, podemos encerrar esse podcast. Mas antes, vamos relembrar sobre o que foi discutido no episódio de hoje, onde nos foi apresentado um pouco sobre o integralismo e como esse movimento e os partidos criados por causa dele, como o AIB e o FIB, influenciaram na busca pelo nacionalismo, fazendo com que suas ideias, apesar de contraditórias por serem fascistas, fossem lembradas até hoje. Esperamos que tenha gostado e muito obrigada por ter assistido!